Quarta-feira, 14 de dezembro, o Bahia Record começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Parte de um prédio desaba em Salvador e mata uma pessoa. A vítima é um homem que trabalhava na demolição do imóvel abandonado há 30 anos. No movimento que os operários que estavam trabalhando fez com a máquina escavadeira, com a reta escavadeira, toda a laje do segundo pavimento cedeu. Mulher passa mal e morre dentro do Aeroporto Internacional de Salvador. Depois de 12 dias preso, o empresário Marcos Valério é solto e nega a acusação de grilagem de terra no interior da Bahia. Eu confio na justiça. E vou falar uma coisa para vocês. O que é imputado a mim não procede. E vou falar mais. Chega de jogo político. Polícia apresenta 5 pessoas envolvidas no roubo de uma joalheria em Feira de Santana. O assalto foi nesta loja. Segundo os funcionários, que não quiseram ser identificados, houve pânico no momento do roubo. Ainda, segundo eles, o prejuízo foi de mais de R$3.000. Tem ainda a música de Cláudia Leite. Cantora grava DVD no Teatro Castro Alves e encanta os fãs. Agora, no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. A demolição de um prédio abandonado terminou em tragédia hoje de manhã em Salvador. Um funcionário da empresa que prestava o serviço morreu depois que parte do imóvel desabou. Edson Correia Soares ficou debaixo dos escombros e não resistiu aos ferimentos. O repórter Diego Barros, que está no local, traz mais informações ao vivo. Boa noite, Diego. Boa noite, Carol, Juca e a todos que acompanham o Bahia Record. O corpo de Edson foi resgatado agora há pouco, por volta das 7 horas, que estava aí debaixo dos escombros. Você confere a imagem do momento que foi retirado do resgate. O corpo ainda permanece aqui no local do acidente e só deve ser retirado após a chegada da perícia técnica, que vai fazer os laudos, os exames e também fazer a remoção do corpo. Foram 9 horas de resgate. Polícia Militar, bombeiros, Polícia Civil, Codesal esteve aqui para fazer o resgate. E a repórter Lara Cavalcante passou o dia todo aqui acompanhando como é que foi o procedimento do pessoal e você confere agora na reportagem. Logo após o acidente, momentos de tensão. Funcionários da obra e bombeiros tentavam localizar a vítima. Pela quantidade de material que está sobre o corpo dele. Ele pode também ficar em alguma laje encostada também? A gente também. Há várias probabilidades, mas acontece que essa vida que está aí embaixo pode levar mais 5, 6, 10, 15. Para o corpo de bombeiros, ficou difícil ter acesso ao local depois do desabamento. O chefe de manutenção, Edson Correia Soares, de 59 anos, foi arrastado pelos escombros logo após o acidente, que aconteceu às 10 horas da manhã. No movimento que os operários que estavam trabalhando fez com a máquina escavadeira, com a reta escavadeira, toda a laje do segundo pavimento cedeu. A gente vê várias rachaduras na lateral da laje, do muro, e pode acarretar um desabamento geral e complicar a vida de todos os bombeiros de serviço. O prédio de 4 andares, localizado no Morro do Ipiranga, na rua Carlos Quiáquio, no bairro da Barra, estava abandonado há mais de 30 anos. Ontem, equipes da empresa Terralug, que presta serviço para a construtora R2, começou o trabalho de demolição, onde será construído um novo empreendimento. O operador da máquina, que estava com a vítima, conta como aconteceu o acidente. Eu estava na máquina e parei para analisar para onde ia ser melhor para quebrar, e aí, quando eu parei, pensei que não, a laje desabou tudo e ele foi no meio do escombro. A família da vítima acompanhou o trabalho dos bombeiros. Os filhos estavam desesperados e com esperança de encontrar o pai com vida. Tem que ter calma, né? Porque principalmente minha mãe não pode nem saber disso. O que você torce nesse momento? Que ele saia dali, né? Que ele saia dali com vida. Meu pai. Já passam de 5 horas que o acidente aconteceu e até agora as equipes de resgate ainda não conseguiram retirar a vítima dos escombros. O momento é de muita tensão, principalmente para a família, que aguarda bem ali, do outro lado do cordão de isolamento, próximo ao local. Depois da busca com o cão farejador, a notícia. Nós encontramos a vítima, ela não está com vida.
certo? Está debaixo de muitos escombros, duas lajes caindo sobre ela e houve esmagamento de parte do corpo. Nós não dá para ver todo o corpo. Nós tivemos acesso, nós vimos o braço, a cabeça da vítima e não há ali mais o que fazer a não ser a retirada mesmo dos escombros. A produção da Record Bahia entrou em contato com as empresas responsáveis pela demolição do prédio, que já tinha 30 anos, como foi dito aí na reportagem. São as empresas Terra Lug e Espaço R2, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. Aqui ao meu lado está o senhor Aroaldo Rodrigues, da Codesal, que tem mais detalhes sobre essa construção. Ele é engenheiro da Defesa Civil daqui de Salvador. Como é que estava a situação desse prédio? Estava tudo dentro da lei? Olha, segundo informações que nós tivemos, a obra era uma obra legalizada, entendeu? E estava com toda a documentação, segundo informações, em dias. E agora cabe as investigações posteriores para ver se confirmar essas afirmações. Agora o acesso aqui é bem complicado, já que é muito baixo. Como é que foi o resgate durante todo o dia? Olha, o resgate foi de uma dificuldade significativa, visto que a área é bastante íngreme e o tipo de acidente foi um acidente que gerou uma configuração bastante complexa, o que nos causou dificuldades de significativa monta. Nós tivemos a participação do Corpo de Bombeiros, uma participação efetiva e bastante competente, mas tudo muito bem calculado, planejado, para que nós não pudéssemos estar causando novos acidentes a partir desse. E, senhor Aldo, como é que está a situação neste momento agora? Olha, nesse momento nós retiramos, o Corpo de Bombeiro retirou o corpo está à espera da Polícia Técnica para fazer o resgate lá de baixo e toda a situação está sob controle e encerrada a operação de resgate. Senhor Aldo, muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio Juca e daqui a pouco eu volto com mais informações. Obrigado, Diego. A polícia desarticulou hoje uma quadrilha especializada em sonegação fiscal no município de Tanque Novo, no centro-sul baiano. O grupo, liderado pelo empresário João Neves de Oliveira, de 70 anos, é responsável por um prejuízo anual de 54 milhões de reais ao fisco do estado. E investigada há 3 anos, a organização criminosa também desviava caminhões de postos fiscais e reutilizava notas para regular o trânsito de mercadorias. Ao todo, 8 pessoas foram presas. 3 mandados de prisão ainda serão cumpridos na região. Depois de 12 dias preso em Salvador, o empresário Marcos Valério, pivô do escândalo do Mensalão, ganhou a liberdade no início da tarde de hoje. Pois é, Carol, os advogados dele já haviam conseguido uma liminar de soltura desde ontem. Mesmo assim, o publicitário permaneceu detido por questões burocráticas. Na saída da Polinter, ele negou a acusação de grilagem de terra na Bahia. Marcos Valério foi libertado por volta das 11h55 da manhã e chegou a empurrar os repórteres na saída da delegacia. Com licença. Marcos Valério se defendeu das acusações. Eu confio na justiça. E vou falar uma coisa para vocês. O que é imputado a mim não procede. E vou falar mais. Chega de jogo político. E o senhor estava envolvido realmente? A prisão do senhor foi jogo político, seu Marcos? Que envolvido em quê? Que eu nunca conheci de São Desidério. O empresário foi beneficiado por um alvará de soltura concedido pelo Superior Tribunal de Justiça 12 dias depois de desembarcar em Salvador como o principal suspeito de liderar um esquema de grilagem de terras e aquisição de papéis públicos na cidade baiana de São Desidério. Este advogado representou a defesa de Valério na Bahia e disse que a prisão dele foi ilegal. Agora, com a saída de Marcos Valério, continua preso aqui na Polinter apenas Ramon Rollerbar, que ainda não teve o pedido de habeas corpus julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele é um dos 3 sócios do publicitário que foram detidos junto com ele no dia 2 de dezembro, em Minas Gerais. Francisco Marcos Castilho foi solto no início da noite desta terça-feira e Margarete Maria de Queiroz Freitas foi libertada da Polinter na última segunda. Durante a Operação Terra do Nunca, foram presas outras 11 pessoas, 10 na cidade de Barreiras e uma em São Paulo. Todas eram investigadas há 17 meses sob a acusação de usar terras com documentos falsificados como garantia de empréstimos. Segundo o advogado de Marcos Valério, ele deve embarcar hoje às 10 horas da noite para Belo Horizonte.
A polícia de Feira de Santana apresentou hoje uma quadrilha especializada em assalto a joalherias. O grupo roubou uma loja no centro da cidade no último fim de semana. Com os 5 acusados, a polícia apreendeu joias, 2 celulares, dinheiro, um revólver calibre 38, drogas e munição. 2 outros suspeitos ainda estão foragidos. Um deles é Gleison Nunes, de 24 anos, Jonathan Barbosa, de 18 anos, Wagner Bastos, de 22, Francivaldo dos Santos e Tiago Santana, de 20, foram presos em Feira de Santana. Eles são acusados de participar do assalto a uma joalheria no centro da cidade. O crime aconteceu no último sábado. Junto com eles, também foi preso André Barbosa, de 18 anos. Ele confessou ter assassinado um comerciante no domingo, em frente a uma casa de shows. Quando ele foi conduzido aqui para a delegacia, ele confessou um homicídio ocorrido aqui no domingo, aqui na cidade de Feira de Santana. Qual vai ser o procedimento agora para eles? Eles vão ser levados para onde? Vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante da quadrilha e eles serão encaminhados ao presídio regional de Feira de Santana. O assalto foi nesta loja. Segundo os funcionários, que não quiseram ser identificados, houve pânico no momento do roubo. Ainda, segundo eles, o prejuízo foi de mais de R$3.000. Toda a ação dos bandidos foi gravada por esta câmera do circuito interno da loja. Esse é o momento exato em que 3 assaltantes entram na joalheria. Um deles, de camisa verde, está armado e anuncia o assalto. Eles tentam abrir uma vitrine, mas não conseguem. Um homem sai da loja e chama a polícia. Os assaltantes correm. Eles correram diretamente para um carro que estava esperando a eles do outro lado da rua para fugir. No próximo bloco, a cantora Cláudia Leite grava DVD no Teatro Castro Alves e emociona os fãs. E ainda, ao vivo, mais informações do desabamento de parte de um prédio que matou uma pessoa no bairro da Barra, em Salvador. Agora você vê imagens ao vivo feitas da Torre da Record Bahia. Esta é a Avenida Garibaldi, aqui em Salvador, com o trânsito tranquilo neste momento. 8h07. O Bahia Record volta já. Bahia Record.